Terça Ortopédica no ar. Ficou bom assim? Grande doutor Bruno Buturi, meu colega, amigo de longa data, excelente e renomado ortopedista, especialista em joelho e também médico do esporte, aí, ortopedista mais relacionado com esportes e tal. Hoje a gente veio aqui conversar sobre lesões de bíceps. Correto, exatamente. Recentemente a gente operou um caso junto, né? Dá uma pincelada pra gente, Buturi. Tipos de lesões aí que temos no bíceps. Perfeito. Quando a gente fala de lesões do bíceps, a gente tem duas que são as principais, tá? Porque o bíceps, ele se insere inicialmente no ombro, né, nessa região mais proximal, mas ele vai até o cotovelo. Então ele passa pela articulação glenohumeral, que é a articulação do ombro, e passa pela articulação do cotovelo. Ele pode romper embaixo, pode romper em cima. Perfeito. Então, ele chama bíceps, né, porque tem duas origens. Perfeito. E só uma inserção. E além do bíceps braquial, a gente tem o bíceps femoral também, né? Não pode confundir. Esse é outro tipo de lesão. Estamos falando do bíceps do braço aí. Essa fica para a próxima terça ortopédica. Justo. O bíceps, é interessante comentar, ele é um músculo biarticular, como o Buturi estava comentando, né? Ou seja, ele passa por duas articulações, tanto pela articulação do ombro, glenohumeral, quanto aqui na região do cotovelo. E músculos biarticulares estão mais sujeitos a lesões, né? Assim como o bíceps femoral. Verdade, pronto. Que é principal, ele rompe muito no esporte, toda vez que tem que fazer um arranque, mas isso é outro. De extensão muscular, né? Extensão. Bom, e daí do bíceps braquial, as lesões mais prevalentes são distal e proximal na cabeça longa, né? Cabeça curta, assim... Nunca vi, né? Nunca vi lesão. Também nunca vi. Seria raridade aí. A gente está pensando mais nas lesões no tendão, né? A gente já fizemos vídeos aqui comentando sobre a estrutura do músculo, né? Então, tem o ventre, que é a parte que muda de tamanho de fato, os tendões, que são as extremidades, e os tendões se inserem nos ossos, né? Então, no caso do bíceps, a lesão pode ser ali na transição entre tendão e osso, pode ser no tendão mesmo, né? Às vezes na transição miotendínea, que daí é pior para operar, né? É mais difícil. Então, bíceps distal, como tem uma inserção só, quando ele rompe, a gente perde a função do músculo por completo. No proximal aqui, pensando numa lesão da cabeça longa, a cabeça curta ainda permanece fixa. Então, algum grau de função do músculo você continua tendo, mas tem um déficit. Eu digo por experiência própria como paciente que eu tenho a lesão de Popeye aqui, né? Todas as lesões de ombro ele tem, então é o cara perfeito para ensinar como é a cirurgia e como é ser paciente. Mas antes disso, você falou de perda de função. Qual que é a função do bíceps, então? Muito capciosa a sua pergunta, né? Ele não vai cair nessa. O leigo tende a pensar que a principal função do bíceps é a flexão do cotovelo, né? Exato. Mas a principal função do bíceps é a supinação do antebraço. Quem acompanha as terças ortopédicas já saberia responder essa também. E aí você vai perceber isso, desculpa te cortar, mas vai perceber isso na hora de fazer parafusar algum parafuso, obviamente, na hora de abrir uma maçaneta, fechar um registro, aquele registro que é mais difícil, mais antigo. Então essa força você acaba perdendo. E é isso que ele falou, não é tanto a flexão no braço, porque a gente tem outros que fazem isso. E na teoria também você pode sentir, por exemplo, fazendo uma barra, se você segurar supinado ou segurar pronado, né? Então, teoricamente, a gente tem mais força segurando supinado, porque você consegue envolver mais músculos nesse movimento. Legal. Comenta rapidinho a cirurgia que a gente fez. A gente fez uma cirurgia que era do bíceps proximal. Então, é um paciente mais meia-idade, mais chegando nos 50 plus. E ele, por atrito, por diversas maneiras, na verdade, ele tinha um bíceps inflamado, um bíceps com uma tendinopatia. E mais do que isso, a inserção do bíceps, e esse daí da cabeça longa, ela se dá no labro, que é uma estrutura que envolve a glenoide, aí melhorando a congruência articular do ombro. E aí o que acontece é que, pelo bíceps estar inserido no labro, ele acabou destacando o labro. Então o paciente tinha um pouco de dor por conta da tendinopatia, né, do bíceps, a cabeça longa, mas também tinha porque ele estava destacando, estava puxando o labro, né? Que é a lesão que a gente chama de SLAP, né? Exato. Temos vídeos sobre SLAPs também, para quem se interessar. E aí,
o curioso é que se fosse um paciente jovem, vamos supor, um paciente jovem, eu vi bastante isso nos jogadores de beisebol, às vezes eles iam cair com a mão espalmada, tentando encostar na base, mas enfim, outras lesões que a gente vê mais aqui. Qual que seria o tratamento ideal nesse contexto? Tratamento pensando no SLAP em si, pela literatura, o corte seria 35 anos, né? Mas, claro, a gente vai individualizar caso a caso. Existe você reparar o SLAP, ou seja, tratar a avulsão ali do labrum, e daí meio que seria esse o tratamento, ou o que a gente fez foi uma tenotomia seguida de tenodese, né? Exatamente. Então, focando um pouquinho mais, né, que seria essa outra opção, é você corta, você desinsere o tendão nessa inserção com o labrum, e aí você faz um atalho, você tira ele dessa região interarticular e, porque você cortou aqui, você reinsere ele aqui, né? Se fosse um paciente mais idoso, super baixa demanda, às vezes mais gordinho, mais fortinho, você poderia nem reinserir ele de novo aqui. Só que qual é o problema disso? Só fazer a tenotomia. Só que daí você pode evoluir com o sinal do Popeye, né? Que é o músculo, como o tendão está desinserido aqui, ele perde a tensão, o músculo retrai e fica uma bolinha. Então, é quase que uma cirurgia cosmética, né? Quase. Assim, pela literatura, você fazendo a tenodese, você consegue recuperar um pouco mais de força, mas é o que você falou, depende da demanda. E no bíceps distal, aí, assim, a ruptura, o tratamento é cirúrgico, tá? Porque a gente quer recuperar a função desse músculo, e o tratamento é a reinserção do tendão, né? Que a gente chama de tenodese, também já operamos junto, né? Também já. Nesse caso, bastante tempo atrás. Meu primeiro caso de medicina esportiva. Olha lá, a gente foi junto lá, legal. E daí faz uma reinserção na tuberosidade do rádio aqui distal. Bom, a ideia era essa, dar uma pincelada aí. Muito obrigado, Dr. Buturi. Eu que agradeço o convite. Espero que tenham achado interessante aí. E nos vemos numa próxima terça ortopédica.